tá? Precisa mostrar sobre magnetismo. Eu vou aproveitar aqui inicialmente, ó, são dois ímãs que estão na minha mão, tá? Se eu colocar aqui, ó, polos opostos, pode perceber, ó, que eu não consigo ter que eles fiquem, tá? Se eu pegar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, porque ó, a repulsão, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, que ele vai girar e vai atrair, que é o princípio dos motores. Você vai pegar ventilador, tudo que tiver motor, tá? Nós vamos ter esse critério. Então, eu vou tentar mostrar de novo para vocês aqui, ó, a repulsão. Então, ele vai ter a repulsão, tá? Meu dedo acaba sendo o eixo, ó lá, ele vai girar, ó, e atrai. Então, polos iguais tem a repulsão, pode ver que não vai. E se eu tiver polos diferentes, tenho atração, tá? Ó, pode ver que você tem atração. Contanto que até dá para, em alguns casos, você executar, ó, tem um ímã aqui na parte de baixo e um ímã aqui em cima. Se for um objeto com uma massa pequenininha, você tem até a possibilidade aí de manter ele em equilíbrio. Ó, tirei, ele caiu, diga-se, ó. Então, ó, segura. Se eu tirar um deles, ó, pode ver que eu vou estar aqui, ó. Eu tiro, tá? Tem o processo aí, ou a força-peso. Então, a força magnética acaba sendo maior, tá? Antes de eu... Então, aqui eu vou... compartilhar a tela com vocês. Pessoal, vai ser um pouco teórico, tá? Hoje... E vocês não precisam anotar, tá? Porque eu vou deixar tudo lá no Classroom, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a tudo que a gente passar aqui na atividade, que eu vou mostrar já para vocês também no final, tá? Da aula de hoje. Tudo isso aqui vai estar aparecendo para vocês. Então, aqui tem todas as habilidades, ó. Identificar linhas de campo de um ímã, relacionar a intensidade do campo magnético em relação à sua distância, reconhecer os polos magnéticos de um ímã, reconhecer as cargas elétricas em movimento que geram campo magnético, que eu já comentei com vocês aqui do motor, tá? O motor, nós temos o campo magnético que gera corrente elétrica, ou seja, e vice-versa, a corrente elétrica gera o campo magnético. Quando você coloca um ventilador na tomada, você tem uma corrente elétrica, essa corrente elétrica gera um campo magnético e eu controlo em relação ao eixo, que eu mostrei agora há pouquinho para vocês com o dedo, tá? Que ele girou. O problema é que ele gira e atrai na minha mão, porque ele não foi feito para ser uma coisa que rotaciona o tempo inteiro, tá? Relacionar o fluxo de campo magnético, tá? E compreender a relação de espiras de uma bobina. Vamos ver se a gente consegue chegar nesses últimos aqui. Mas se eu não atender hoje, eu vou atender semana que vem, tá? Então, fiquem tranquilos nesse sentido. Interessante dessa janelinha que ela sempre aparece bem no meio da tela. Eu tento... Bom, então vamos lá. O que é o ímã, o campo magnético? Ou seja, o ímã na realidade é a magnetita, tá? E os chineses descobriram que ele tinha propriedades ferromagnéticas, tá? Ou seja, atraía objetos à base de ferro, tá? Que tem um composto de 3 partículas de ferro e 4 de oxigênio. E aí eles percebiam que atraía, tá? Ó, que possuía a propriedade de atrair alguns minérios de ferro, níquel, cobalto, tá? Que são os ímãs naturais. Isso que eu mostrei aqui para vocês, tá? Ó. Tenho 2 ímãs aqui na minha mão, tá? E aí tem o seguinte, para se estudar ou para organizar, acabaram colocando algumas razões de propriedade, tá? Propriedade, primeiro, formato em barra, que é essa que eu mostrei para vocês, tá? Ó, aqui, ó, essas duas. E tem alguns casos com formato de ferradura. Formato de ferradura
normalmente é utilizado nas condições dos motores, porque aí dentro aqui acaba tendo uma bobina, tá? Onde tem um campo elétrico gerando um campo magnético, tá? E aí nós temos o seguinte, polos de mesmo nome se repelem, tá? Que aqui, ó, repulsão, é que a repulsão está escrito bem pequenininho, tá? Depois na hora que vocês estiverem com vocês vai ficar melhor para ver. E polos opostos se atraem, como eu comentei com vocês, tá? Aqui, né, aqui, ó, tem uma atração. Se eu virar aqui é o mesmo polo, ó, pode perceber que não vai, tá, ter atração, e sim a repulsão. E aí o ser humano, ele é danado, né? Porque ele quer, na realidade, controlar essas condições. Contanto que na hora que você pega um ventilador, você tem o controle de movimento dele, ou quando você tem o trem-bala, que na realidade o trem, ele fica levitando em cima das linhas magnéticas dele e acaba não tendo contato com o solo, tá? Então ele fica com campo magnético, fica acima do solo, eu reduzo a força de atrito e eu tem um desempenho com alta velocidade, tá? E aí o seguinte, o ímã atrai ferro independente da polaridade, tá? Então, se eu pegar aqui, que vem aqui, ó, se eu pegar aqui um objeto, tá, ó, se eu pegar aqui esse polo ou esse polo, tá? Qualquer condição você vai ter a atração, tá? Então, nós temos a repulsão somente quando temos dois ímãs, tá? O ímã pode ser natural, que é o caso aqui da magnetita, ou artificial, que depois nós vamos ver aí, que são os motores, tá? Então, você tem atração tanto do polo norte como do polo sul, tá? A bússola é feita com ímã, tá? Por quê? Porque a Terra é uma condição de campo magnético, tá? O norte aqui que é normalmente pintadinho de vermelho, você tem que alinhar ele com o norte, tá? E a parte não pintada ou às vezes azul, como está aqui, ó, apontado para o sul, tá? Então a Terra se comporta como um grande ímã, tá? E o polo norte geográfico, tá? Coincide com o sul magnético. Tem uma pequena divergência. Então hoje vocês falam assim, a navegação de barcos, ele usa o GPS, beleza. Só que eles não deixam de utilizar a bússola, porque se o GPS cair, eles conseguem utilizar a razão do campo magnético. Então aqui, ó, você tem o polo sul geográfico e o norte magnético. Isso acaba confundindo um pouquinho as pessoas, tá? Vocês vão falar assim, por que o polo norte geográfico é o sul magnético? Porque o sul magnético ele atrai a parte pintada das bússolas, que é a razão norte. Então ele acaba tendo atração. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um simulador aqui com ímãs, aí provavelmente fica um pouco mais tranquilo, tá? Nós temos as razões aqui do Polo Norte, as coincidências, e aí é o seguinte aqui, ó. Se eu pegar um ímã e quebrar em dois, eu vou ter dois ímãs diferentes. Se eu quebrar de novo, eu vou ter 4 ímãs e assim por diante. Eu não consigo, tá, separar o Polo Sul do Polo Norte, tá? Então eu sempre vou ter um ímã com tamanho menor. Mesma coisa se eu pegar aqui, tá, ó. Vamos falar que eu tenha dois ímãs, se eu separo, tá? Eu vou ter norte-sul de um lado, norte-sul do outro, tá? Eu não consigo separar integralmente. Se você quebrar um ímã aqui, você vai ter ímãs dessa forma aqui, se acaso alguém perguntar, tá? Então veja a situação abaixo, como você tem uma atração aqui com relação aos pregos, tá? Então pode ver que o sul atrai o norte sul e assim por diante, tá? E aí tem as condições imantadas. E condições imantadas, não sei se vocês já viram, alguns eletricistas, eles utilizam um ímã, eles colocam a chave de fenda na ponta dele, depois de um certo tempo a chave de fenda fica um pouquinho imantada, ou seja, ela funciona como um ímã,
Principalmente naqueles casos que você tem que segurar a porca e ficar apertando com a outra. Então ela já fica bonitinho na ponta. Tá? E aí tem razão de temperatura. Se eu mexer na temperatura, eu vou mexer na propriedade. Tá? Depois eu vou falar para vocês darem uma olhada, mas a temperatura aqui não é as condições primordiais. Tá? Então, ó, ímã em formato de barra, ferradura, cilíndrica ou anel. Anel, tá? Ó, você tem os polos aqui, todos eles desenhados em condições diferentes. Pessoal, campo magnético, tá? Campo magnético é o seguinte, tá? Essa experiência aqui seria interessante fazer, ó, com limalha de ferro e tudo. Você separa, pega o coisa, um bombril, se você esfrega ele toma esse formato. Só que infelizmente não dá para fazer eu mostrando para vocês, tá? E o campo magnético é sempre do norte para o sul, ou seja, sempre tem uma referência, tá? Do norte para o sul, principalmente quando você quer controlar algum movimento, tá? Tudo que você controlar o movimento. Pessoal, ressonância magnética. Ah, ó, vou até voltar aqui, ó. Ressonância magnética nada mais é do que um cilindro de anéis, tá? Dentro dele. O campo magnético é colocado sempre com a letra B e tem a unidade Tesla, tá? Um T maiúsculo, tá? E aí o que você deve saber, o polo norte sai do polo norte e vai para o sul, o vetor do campo magnético é sempre do norte para o sul, tá? Então todas as possibilidades aqui, e aí ó, o campo magnético terrestre, tá? O norte, lembra que o norte magnético é o sul geográfico, então ele sai do norte e vai para o sul, tá? O campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é quando você, você tem a mesma condição, ou seja, ó, de novo, ó, sai do norte e vai para o sul. Então, normalmente você uniformiza para você controlar algum movimento, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês já isso aqui, por que que fica essas disposições, tá? É melhor mostrar, não. Então, a parte inicial é essa. Então, vamos lembrar. O ímã tem dois polos, norte e sul. Se eu quebrar o ímã, eu vou ter dois ímãs de tamanhos menores, tá? Atração, polos opostos. Repulsão, polos iguais, tá? Se eu mexer na temperatura, eu mexo na estabilidade do ímã, ou seja, ele perde eficácia. E eu posso pegar outros objetos e deixar imantados, tá? Então, vou fechar aqui. Pessoal, depois eu deixo esse arquivo lá para vocês. Vou baixar aqui. Pessoal, vocês conseguem ver? Sim. Tá, beleza. Aqui do ímã, aqui interessante, ó, a parte não pintada é o polo sul e parte pintada é o norte, tá? Lembrando que o ímã principal aqui é o norte e aqui o sul. E aí tem o seguinte, ó, se eu girar, ó, se eu movimentar alguma coisa aqui, ó, pode ver que todos os ímãs, ó, sul para o norte, norte com o sul, então eles vão ficar alinhados mediante a condição, ó, tá? E o desenho mostra aqui, ó, saindo do polo norte e vindo para o polo sul. Se eu pegar aqui e movimentar esse outro, ó, ele também, ó, se eu passar por cima, ele vai, ó, sul com norte e norte com sul. Se eu tentar, ó, e aproximar ali, ó, norte e sul, tá? Se eu pegar aqui, ó, e virar, ele vai virar todos eles, ó. Então, a ideia do motor é mais ou menos isso aqui, ó. Você girar, ter um campo magnético que gire o tempo inteiro, tá ok? Tá? Então, a ideia é mais ou menos isso aqui, ó.
Se eu movimentar, lembrando, é só deixar clicado, tá? Pessoal, depois eu deixo tudo bonitinho, tá? Essas ferromagnetismo, tá? O que eu mostrei agora há pouquinho, que é isso aqui, ó, tá? Do alicatinho, tá? Então você tem, ó, a atração, tá? Só que ele precisa se organizar. Pode ver que tá tudo bagunçado aqui e tudo bagunçado aqui, ó. Enquanto ele ficar bagunçado, aqui embaixo ele acaba não atraindo, porque a força magnética acaba não sendo uniforme. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou descer um outro ímã. O que que vai acontecer? Ó, ele vai começar a alinhar aqui, ó. Repara que o norte daqui vai atrair todos os sus desse aqui e olha o que que vai acontecer lá embaixo. Tá, ó. Então, eu fiz um alinhamento e agora eu tenho atração lá embaixo, tá? Mesma coisa se eu descer o outro lado, ó. Então, eu acabo tendo a ideia do polo norte, atrai todos os polos sul dos ímãs que estão aqui dentro, e aí eu tenho um alinhamento aqui embaixo que o suficiente para atrair, tá? Quanto mais alinhado, mais em pé ele vai ficar, tá ok? Então, se eu voltar, tá? Inicialmente, a ideia de você ter um campo magnético, por isso que o ser humano ele quer, na realidade, um controle, vamos falar assim, com relação a essa parte magnética aí, tá? Bom, qual que é a ideia, tá? Eu tenho um campo magnético, não queria envolver tanto, eu não queria envolver tanto relação de fórmulas, tá? Mas enfim, eu vou puxar aqui. Essa condição aqui é a corrente elétrica, tá? Esses pontinhos que vocês estão vendo, ó, o izinho, lembra? A intensidade de corrente elétrica, tá? E aí, o que que vai acontecer? Toda a corrente elétrica gera ao redor campo magnético. Então, eu tenho campo magnético aqui ao redor. Para que que eu quero disso aqui, tá? Eu posso ter o contrário, tá? O principal. A regra da mão direita consiste o dedo aqui, pode ver que tem o dedão aqui apontado com a unha vermelha, tá? Você vai ter a corrente elétrica, tá? Corrente elétrica em ampere. E os dedos aqui, ó, o sentido dos dedos, o campo magnético em Tesla. Então, o que vai ocorrer? Toda a corrente elétrica, você tem um campo magnético ao redor. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Por isso, quando vocês pegam na rua, por exemplo, os fios lá que passam em cima com 13.200, eles estão numa distância razoável. Por quê? Como eu tenho um campo magnético gerado pelos fios, eu preciso aumentar a distância. E aí um campo magnético acaba não interferindo no outro. Ó, então aqui, ó, a corrente elétrica agora aqui voltado para cima. Deixa eu fazer de novo. Ó, voltado para cima, tá? Então eu tenho a corrente elétrica e o campo magnético. Lembra sempre o seguinte, você tem a corrente elétrica do fio, tá? A corrente elétrica do fio e ao redor campo magnético, tá? Bom, e aí vem a indução. O que que eu quero? Que alguma coisa se movimente para mim, tá? Corrente elétrica, tá? A barrinha aqui de um ímã e ao redor uma espira. Alguém de vocês já abriu já chegou a abrir um motorzinho para ver como é que ele é, que tem o cobre esmaltado dentro, tá? Se não, eu vou ver se eu consigo mostrar num outro. Tá? Vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, você tem o campo magnético, aqui já é uma outra coisa que a gente vai mostrar numa outra oportunidade, tá? Então, eu tenho a corrente elétrica aqui, ó, que eu posso alterar a voltagem, ó, tá?
e aí eu controlo o anelzinho em algum lugar. Voltei só aqui só por causa da bobina, tá? O legal é que ele não volta. Vou ter que recarregar. Só um pouquinho, pessoal, aqui, ó. Ele acaba não voltando lá por cima. Tem um monte de coisa legal aqui, ó. Quem gosta da parte de exatas aqui é o seguinte, tá? Se eu pegar, deixa eu colocar aqui as cargas elétricas, tá? Ó, pode ver que elas estão de maneira desordenada. E aí eu venho aqui e se eu movimentar o ímã, olha o que acontece com as cargas elétricas e olha lá em cima a corrente elétrica, olha, e acaba registrando um determinado valor. Lógico que aqui a minha mão eu não consigo oscilar perfeitamente, tá? Mas se eu ficar oscilando, aqui em cima acaba gerando uma condição de corrente elétrica. Então, todo o campo magnético, você tem um ímã aqui, ó, polo norte, polo sul, que movimentando, tá? Numa bobina de espira, acaba gerando corrente elétrica. Se você pegar, eu não sei se vocês vão conseguir mentalizar isso, mas você vai ter essa condição da usina hidrelétrica, tá? A única coisa é que lá não há um ímã, e sim uma transferência de energia mecânica de movimento, que movimenta uma turbina, tá? Então ele gira a turbina para gerar corrente elétrica. Então alguma coisa acaba tendo que se movimentar aqui para gerar corrente elétrica, tá? Aí tem outras condições, algumas coisas mais até complicadas aqui, que é mais para quem gosta mesmo, tá? A regra da mão direita, ó, só voltando ela um pouquinho, lembre-se, tá? Ó, corrente elétrica ao redor vai gerar campo magnético, tá? Com a regra da mão direita, tá? O certo é assim, ó. Quanto mais perpendicular, porque sempre ao redor da corrente elétrica, tá? Então, vamos lá recapitular. Vocês viram um ímã, que tem o polo norte e o polo sul, tá? Polos opostos se atraem, polos de mesmo sinal se repelem, tá? Se eu quebrar um ímã, eu vou ter dois ímãs com tamanhos menores, tá? Se eu mexer na temperatura, eu mexo no campo magnético, por isso que os fios não podem aquecer demais, porque se você aquece aqui o fio, altera as condições do campo magnético, tá? E toda corrente elétrica gera um campo magnético, tá? Então, vou voltar lá no ímã, de novo, para mostrar para vocês, ó. Quem está perto do Polo Norte ó, vai atrair todos os sus aqui para o lado de cá, ó. Se eu alterar, ó, norte-sul, 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 e os opostos lá em cima, ó, sul, norte, tá? Beleza? Bom, tem outras bobinas, outro alternador, só que isso aqui eu vou mostrar em outras aulas, tá? Que a gente vai vir no alternador. Vocês vão ver muito do alternador no coisa que gera um dínamo. Normalmente é presente em bicicleta, tá? Que gera corrente elétrica. Espera só um pouquinho que eu agora vou achar para vocês uma.
Pessoal, deixa eu comentar com vocês que o roteiro de atividade vai ter um novo formato. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Então, tá, obrigado. A atividade vai aparecer em novo formato, tá? Então aqui já vai estar a atividade pronta para vocês, que eu vou publicar no comecinho da tarde, tá? Então tem o seguinte, as habilidades que eu coloquei lá para vocês, algumas habilidades aqui de matemática e língua portuguesa, tá? E aqui a atividade. A diferença agora, ó, o que eu vou estar pedindo para vocês, realizar um mapa conceitual sobre magnetismo. Pessoal, dá para fazer isso tranquilamente, tá? Um mapa conceitual bonitinho sobre as condições do ímã, campo magnético, tudo certinho, tá? Tudo bem? Acho que não tem nada de excepcional. Aí eu coloquei duas questões do Enem, que normalmente eles pedem uma condição bem tranquila. Eu ainda não falei excepcionalmente bem, eu falei aqui das espiras para vocês, né? Aquela que eu mexi o campo magnético, tá? Mas se vocês quiserem pesquisar, ver, ó, tá? O eletroímã, dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar campo magnético, e aí ele faz aqui, ó, a pergunta, duas questões do Enem, tá? Ó, você girar com uma certa velocidade, o que que acontece com a amperagem? A amperagem, lembra agora há pouquinho que eu mostrei para vocês do ímã, movimentei lá dentro de um cilindro que tinha fiozinho, tá? E gerava uma corrente elétrica, tá? Então, se vocês pegarem, tá? Os simuladores certinho, vocês vão conseguir fazer, tá? Mas semana que vem a gente vai comentar mais aqui com relação aos exercícios, tá? O que vocês já poderiam fazer e deixar adiantado essa semana, tá? Realizar o mapa conceitual. Os outros dois exercícios, tá? Vocês até poderiam pesquisar um pouquinho e conseguir obter tranquilamente, tá? E depois eu vou colocar para vocês. Pessoal, tudo em ordem? Alguma pergunta, alguma coisa? Pessoal? Tudo Não, certo. senhor. Porque eu posso até voltar e mostrar para vocês mais simuladores e tudo, mas é legal que vocês consigam vocês mesmos fazerem, mexer e tudo mais. Então, eu vou fazer o seguinte, lá no Classroom, vou combinar com vocês assim, eu vou colocar atividade para vocês, tá? E vou colocar todas essas informações nos apêndices, tá? Então, eu sempre coloco, diga-se, todos os simuladores, tá? Então, acho que está bem tranquilo essa parte inicial. Na aula que o Centro de Mídias colocou quarta passada, né? E o que eles vão fazer nessa quarta já vão dar um bom alento, tá? Depois, nas outras semanas, a gente vai mostrar, porque eu dividi em 3 partes, tá? Esse bimestre. Nós temos essa parte inicial do magnetismo, depois a gente vai mostrar para vocês os motores e depois os transformadores de voltagem. Lembra que eu mostrei para vocês já do transformador de 13.200 para 127? Agora eu vou tentar mostrar para vocês na prática como é, tá? Então, pessoal, essa parte é bem tranquila, é mais teórica, é só lembrar da regra da mão direita, ó. Vou colocar a ponta da caneta lá, aquelas de corrente elétrica, campo magnético ao redor, tá? Corrente elétrica, campo magnético, tá? Ó, vou eu pegar aqui daqui para cá, tá? Sempre o sentido dos dedos, tá? Se ele tiver para baixo é dessa forma, se ele é de lado é dessa forma. Então, esse aqui como se fosse num fio, corrente elétrica ao redor, campo magnético. E aí o ser humano acaba controlando esse campo magnético, tá? Com relação aos motores.
tá? Que a gente vai mostrar para vocês, ainda nem na semana que vem, tá? Porque semana que vem a gente vai voltar a comentar, voltar um pouquinho no básico, comentar um pouquinho para vocês os campos magnéticos, para depois falar dos motores, tá? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, tá? Deixa eu aproveitar aqui. Só esqueci de pedir para vocês se fotografarem, mas tudo bem. Deixa eu ver aí. Pessoal, da minha parte é isso, essa semana, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos aqui para esclarecer. Se não, vocês podem já se prepararem para outra aula, tá ok? Ok, senhor. Tá? Obrigado pela atenção. Espero ver vocês na faculdade ano que vem, né? A gente vai tentar fazer de tudo para que isso ocorra, tá? Amém. Vamos ver sim, com certeza. Assim espero, senhor. Tá? Eu estou diretrizando, vocês estão percebendo que eu até coloquei exercício do Enem para que vocês treinem para ele, tá? E que ocorre aparece mais nos vestibulares, tá? Sim. Então eu estou diretrizando muito isso, tá? Ô, Glauco, Oi. você já explicou as coisas da sua matéria? Você poderia dar sua opinião sobre as datas do Enem? Ah, Nicole, é um negócio complicado aí com relação à data, viu? Porque Então, porque falaram que em maio aí não vai valer as estadual pro o Enem? Não vai ter vaga para concorrer? Vai ser só o próprio vestibular da universidade. é um negócio complicado, tá? De se dizer. Eu vejo sempre assim, tá? Nós precisamos, no caso, né? Todos que estão prestando precisam estar melhor preparados que os demais, tá? Então, tenta focar nos estudos, tenta focar no que você pode realizar, que vocês conseguem ter o mesmo sucesso, tá? Desde que tenha empenho e dedicação. Que nem no seu caso, Nicole, eu sei que você se empenha, tá? Então, se perder um pouco de tempo pensando nisso, você acaba tirando o seu foco dos estudos. Então, foca em estudar e foca muito pouco nos problemas, tá? Tudo bem? Tudo bem. Da forma que você está fazendo. Então, não se preocupa, porque se você se preocupar, você vai estar perdendo tempo. Tá bom? Tá bom. Então, pessoal, Obrigada. aquele abraço, tudo de bom para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, perguntem, tá? Pode deixar, senhor. Abração. Obrigadão aí. Bom. Até a próxima. Valeu, então.